Grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso estamos alegres. É com esta palavra do Salmo 126, versículo 3, que eu quero cumprimentar todos os meus irmãos e minhas irmãs, nossos amigos e amigas, em nome do Senhor Jesus. O conselho da nossa igreja ainda não decidiu que devemos retornar aos cultos presenciais. Estamos providenciando as medidas, adotar um protocolo de segurança e logo em breve nós estaremos de volta à casa do Senhor. Enquanto isso não acontece, nós vamos usar mais uma vez essa ferramenta para cultuarmos a Deus, para estudarmos e meditarmos na santa palavra do Senhor. Para isso, eu te convido a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 133. Como fazemos sempre, abra a Bíblia, leia comigo. Não deixe de ler, não. Leia comigo, participe do culto e deixe a Bíblia aberta, para que nós possamos acompanhar a exposição do texto sagrado. Vamos lá juntos? Salmo 133. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. É como óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a bênção e a vida para sempre. Amém. Oremos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós te pedimos em nome de Jesus que nos ajude, nos auxilie através do Teu Espírito Santo e que nos fale mais abertamente, mais claramente, através da Tua palavra, que será exposta nesse instante. Usa o Teu servo, pregador, usa os irmãos ouvintes e aplica a Tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Voltamos a mais um salmo de romagem, ou salmo dos degraus. Aqueles salmos que, como já dissemos anteriormente, os irmãos cantavam quando estavam indo adorar em Jerusalém. Esse é um dos menores salmos e um dos mais conhecidos. São apenas 3 versículos, mas com grandes lições. Podemos extrair grandes lições, preciosas lições para a nossa vida. O seu tema é a união entre os irmãos. O valor dessa união, a preciosidade dessa união e o resultado dela nas nossas vidas. É um tema tão comum, uma palavra ou uma expressão tão simples, tão singela, mas que, contudo, pode esconder ensinos preciosos ou armadilhas perigosas. Lembramos, por exemplo, de personagens que defenderam a união de grupos antagônicos apenas para terem maioria e assim poderem usurpar o direito das minorias. Numa linguagem bem popular, bem simples, eles queriam, na verdade, era oprimir, intimidar, roubar daqueles que não sabiam como ou não tinham como se defender. Se há esses exemplos deploráveis, rejeitáveis, ruins, há inúmeros exemplos positivos que apontam a união e de que forma a união pode ser utilizada para fins proveitosos, para bons fins, para abençoar as pessoas. Dessa forma, à luz deste salmo, eu gostaria de falar aos irmãos hoje e propor o seguinte tema: a união
entre os irmãos. A união entre os irmãos, em primeiro lugar, ela é boa e agradável. Veja comigo o versículo 1. Vamos ler juntos o versículo 1? Ó, quão bom e quão agradável viverem unidos os irmãos. Na tradução revista e corrigida, diz, ó, como é bom e suave os irmãos viverem em união. É difícil, irmãos, falarmos de união, sem falarmos do oposto a ela, a desunião. Essa antítese me parece fundamental para tratarmos deste tema. Desde que nossos pais caíram, Adão e Eva, temos visto a desunião, a competição e a rivalidade entre os irmãos. E o resultado catastrófico desse sentimento e dessas atitudes. Lembramos, por exemplo, de Caim e Abel, a rivalidade entre eles dois. Lembramos dos dias de Babel, lembramos de Jacó e Esaú, lembramos de José e seus irmãos, lembramos de Abimeleque e seus 70 irmãos, lembramos, por fim, do rei Davi e da briga entre os seus filhos. Filhos do mesmo pai e muitas vezes da mesma mãe. Entre os casos que eu citei, há 2 gêmeos, mas durante a criação que eles tiveram, eles viram os seus irmãos como rivais, como uma ameaça aos seus direitos, como verdadeiros inimigos. Fico imaginando, irmãos e irmãs, como deve ter sido a vida dessas pessoas dentro de suas casas. Qual era o clima com que eles viviam? Como é que estavam as suas emoções de dia e de noite? Pois o restante da história, o desfecho trágico, nós já conhecemos. Eu queria lhe fazer uma pergunta. Você já viveu ou vive num ambiente assim? Você conhece alguém que tem vivido num ambiente de hostilidade, de desunião, de guerra, de rivalidade? Na escola, na faculdade, no trabalho, em sua própria casa, com os pais, com os irmãos, nos seus relacionamentos, como no namoro e no casamento. Uma vida assim é uma vida que, na linguagem popular, nós podemos dizer, é um inferno. Isso não é uma vida, é um inferno. O Salmo está apontando para algo extremamente diferente. É o oposto disso. Um ambiente, como diz o salmista, bom e agradável. Na outra tradução, bom e suave. Essa não é uma utopia, mas um sonho. Um sonho, um desejo que pode ser almejado e conquistado. Não significa aí que concordaremos com tudo, que não haverá conflito muitas vezes. Por quê? Porque somos pessoas distintas, diferentes, com opiniões diferentes. Não significa também que tenhamos que abrir sempre mão das nossas opiniões e das nossas ideias. Mas significa que encontraremos razões e motivos para decidirmos estar juntos, para permanecer juntos, para andarmos juntos, para vivermos juntos. Falando disso, eu penso imediatamente em um casamento. E eu digo assim, ninguém se casa sozinho. Ninguém decide viver junto sozinho. Ninguém decide caminhar junto sozinho. E por outro lado, ninguém também se separa sozinho. Viver junto, viver unido, é uma decisão. E decidir unir é decidir aprender a respeitar,
a entender, a ouvir, a falar, a compartilhar, a trocar, a negociar. É viver e tornar o ambiente em que se vive um ambiente saudável e agradável. Oh, como é bom e agradável viverem unidos os irmãos. Inicie, meu irmão e minha irmã, fazendo um exame. Como está o seu relacionamento familiar? Depois, como está a sua relação com os seus amigos próximos, os vizinhos, os irmãos da igreja, os colegas do trabalho? Vá fundo e se examine e descubra o que é que você tem feito em casa, na vizinhança, na igreja e no trabalho para transformar esse ambiente assim como ele é. Você é alguém que produz, que promove a harmonia, a felicidade, a paz? Ou você é aquele encrenqueiro, rabugento, brigão, que transforma a vida das outras pessoas num tormento, em uma tempestade? Você é quem semeia a harmonia ou você é aquele que semeia a discórdia? A união entre os irmãos, em segundo lugar, é terapêutica e restauradora. Veja aí o versículo 2. Vamos ler juntos o versículo 2. É como um óleo precioso sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a gola de suas vestes. Não há como compreendermos a Bíblia corretamente e a aplicarmos nas nossas vidas, nos nossos dias, sem compreendermos primeiro o que é que ela quis dizer na época em que ela foi escrita. Eu já falei disso aqui. A Bíblia não pode falar hoje algo diferente daquilo que ela tinha falado a quem a escreveu e as pessoas que estavam lá com ele. O texto aqui fala sobre unção com óleo. E para falar desse tema, eu gostaria de dizer que há vários significados na Bíblia para unção com óleo, ou o próprio óleo da unção. Pelo menos 3 delas eu gostaria de compartilhar com vocês hoje. O primeiro significado é a consagração, ou santificação. Sempre que um homem era escolhido para uma tarefa especial a serviço de Deus, ele era ungido com óleo. Era assim os sacerdotes, os reis, os profetas, num dia especial, numa cerimônia especial. Eles eram ungidos com óleo, e esse óleo representava o Espírito Santo, que seria derramado mais tarde, lá no dia de Pentecostes, registrado lá no capítulo 2 do livro de Atos. Assim, no Novo Testamento, os apóstolos, os pastores, os presbíteros, os diáconos, os bispos eram empossados num culto público. Eles eram consagrados e investidos através da oração e da imposição de mãos, sem a utilização do óleo, porque o óleo, Espírito Santo, como eu já expliquei, já tinha sido derramado abundantemente, derramado para sempre sobre sua igreja. Você sabia disso? Em segundo lugar, o significado do óleo era terapêutico. O óleo servia como remédio, é verdade. Servia como remédio para tratar algumas doenças. Era assim, amolecer e espremer feridas infeccionadas e impedir que as infecções se espalhassem. Servia também de medicina preventiva, porque a presença do óleo impedia que outros organismos e insetos até colocassem ali
seus ovos e suas larvas, impedindo assim a proliferação de algumas doenças. Em terceiro lugar, o óleo era aromático, ou seja, ele servia de perfume, tanto para vivos quanto para mortos. Sim, da mesma forma que usamos um bom perfume, uma boa colônia, um bom cheiro para sairmos perfumados, né? Nos sentirmos bem, primeiramente, é para mim, né? Para eu me sentir bem e depois sermos notados, apreciados, elogiados pelos outros. Sim, mas o óleo também servia de perfume para os mortos. Eles preparavam mortos, embalsamavam, passavam os perfumes e faziam homenagens antes de sepultá-los. Imaginemos, irmãos, aqui rapidamente como ficava o tabernáculo ou o templo no dia da consagração de um sacerdote. O silêncio, a reverência, o respeito, a alegria e agora o perfume que exalava por todo o ambiente. Quando o óleo era derramado na cabeça e saía escorrendo pela barba e depois pelas vestes do sacerdote. Assim, é um ambiente onde reina a união. Esse ambiente está limpo, está purificado, está consagrado, está saudável. Esse ambiente promove cura. Esse ambiente é cheiroso e atrativo demais. Certamente que aqui nós temos uma analogia, uma comparação, para nós termos ideia e aprendermos melhor, compreendermos melhor esse assunto. Sua casa é assim. O seu casamento é assim. O seu relacionamento com os seus filhos, com os seus pais, com os seus irmãos. Você tem promovido essa consagração, essa santificação, essa busca. Você tem promovido a cura, a restauração. Você tem servido de remédio, de terapia para as pessoas que estão ao seu redor, na sua vizinhança, na sua escola ou faculdade, no seu trabalho. A união entre os irmãos, em terceiro lugar, é silenciosa e eficaz. Vejamos aí o versículo 3, somente a primeira parte, até o ponto. Vamos lá, junto comigo. É como orvalho de Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Até aí. Vamos repetir de novo. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Se você não conhece direito a geografia bíblica, pode não entender a força do versículo 3. Podemos ser tentados a achar que esses dois montes, Hermon e Sião, são montes vizinhos, como Salvador e Lauro de Freitas, como Santo Estevão e Antônio Cardoso, como Amélia Rodrigues e Birimbau, ali, juntinhos, pertinhos um do outro. Oh, como somos bobos! O Monte Hermon, ele fica localizado na Síria, a 195 quilômetros do Monte Sião, lá em Jerusalém. É como a distância, mais ou menos, de Salvador até Rio Real. Um pouquinho mais do que a distância entre Salvador e Santa Bárbara. É mais ou menos a distância entre Amélia Rodrigues e Ipirá. É semelhante à distância entre Santo Estevão e Jequié. Depois de ter dito isso, dá para você ter uma ideia da distância entre eles. Entre eles existe uma região árida. Consequentemente,
uma região que tem pouca chuva. Muitas das lavouras da região são regadas apenas à noite pelo orvalho. E o que é orvalho? Gotículas de água que se formam pela umidade que se encontra no ar e são atraídas e são dispersas pela presença do Monte Hermon, que está a 2.800 metros de altura. Pasmem. Sião, o seu irmão menor, que tem somente 765 metros de altura. E como eu disse anteriormente, está a 195 quilômetros de distância. Sião recebe parte dessa umidade e que transforma em gotas de orvalho. Aleluia. A união é assim. Diferente da chuva que cai, que faz barulho, que nós vemos, o orvalho, a união é semelhante ao orvalho silencioso. Quando você não o percebe, ele está lá. Quando você não o vê, nem o sente, ele está lá. Quando você mais precisa, ele está lá. Há amigos, há irmãos que são assim. Eles estão lá. E o seu abraço, o seu gesto, a sua palavra, ou simplesmente o seu silêncio, fazem toda a diferença nas nossas vidas. Eles são como o orvalho. Eu queria lhe perguntar, quem são seus amigos? Quem é que você valoriza? Quem é que você dá ibope ou valor? Aquele amigo do barulho, aquele da festa, aquele da comemoração, aquele do churrasco, do final de semana, mas logo ele se vai, ele lhe abandona, ele lhe deixa. Ou você valoriza aquele que está do seu lado de verdade, para te ouvir, para te ajudar, para te apoiar, e quando precisa, para te criticar, te reclamar. E quando nada disso é possível, ele simplesmente continua do seu lado, mesmo que em silêncio. Quem é que valoriza? Quem é que você valoriza? Eu queria perguntar, que tipo de amigo, que tipo de irmão você é? A união entre irmãos, em quarto lugar, é abençoada e abençoadora. Vejamos aí o versículo 3, a parte B, né? A última parte do versículo B. Vamos ler juntos? Ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Sabemos que há coisas que Deus aprova, que Deus abençoa, mas há outras que Deus rejeita, que Deus não gosta, que Deus não suporta. O proverbialista nos lembra isso em Provérbios capítulo 6, versículo de 16 a 19. Provérbios 6, de 16 a 19, diz assim: 6 coisas o Senhor aborrece, e a 7ª a sua alma abomina: olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, testemunhas falsas que proferem mentiras e o que semeia contenda entre os irmãos. O que vemos aqui, irmãos, não é uma escala de pecado maior ou menor, mas uma advertência de Deus sobre o poder, ou melhor, o valor que ele dá à família e o peso que aqueles que promovem a desunião, que semeiam a desunião, que semeiam a discórdia entre os irmãos, o peso
que esses terão que enfrentar diante da ira e do aborrecimento de Deus, nosso Senhor. Promover a paz, a união, a harmonia, o amor, é promover aquilo que o próprio Deus planejou, aquilo que o próprio Deus sonhou, planejou, semeou e investiu. Jesus afirma várias vezes: bem-aventurado os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Ele diz mais: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, que também vos ameis uns aos outros. Nisso conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. E mais uma vez Jesus nos afirma: para que sejam um, como eu e tu, ó Pai. Eu e tu, ó Pai, em mim e eu em ti. Também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Meu irmão, quem desfruta e promove essa união, recebe de Deus a aprovação e a bênção. E dessa forma, consegue ser bênção na vida de outras pessoas, dos seus parentes, dos seus vizinhos, dos seus amigos. Eu queria lhe perguntar: você já tem essa bênção na sua casa, na sua vida, na sua família? Você quer essa bênção para você? Você que pode me dizer que já tem. Você quer ser ainda mais abençoado. Oh, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso que desce sobre a cabeça, o qual desce para a barba de Arão, e desce para a orla de suas vestes. É como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali ordena o Senhor a sua bênção e a sua vida para sempre. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso, nós carecemos da Tua graça. Nós carecemos do Teu favor. Muitas vezes temos agido de forma egoísta, individualista. Muitas vezes esses sentimentos, ó Deus, têm promovido discórdia, dissensão, facção, desunião dentro de nossas casas, dentro dos nossos casamentos, nos nossos relacionamentos com irmãos, com pais, com filhos, com os colegas, com os vizinhos. Nós te pedimos em nome de Jesus: torna esse salmo uma verdade nas nossas vidas. Atua e opera através de nós e em nós, para a honra e glória do teu santo nome. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de vivermos em união, primeiramente com Ele, depois com aqueles que estão ao nosso redor. Boa semana a todos e todas.